Se você acredita em cada pensamento que surge na sua mente, você nunca viveu um único segundo consciente. Enquanto a voz governa você, sua alma permanece ligada na máquina. Você não é a voz que fala na sua cabeça. Essa é a promessa brutal que George Gurdjieff expôs sem suavizar. Aquilo que você chama de eu é apenas um ruído mecânico, uma máquina psicológica repetindo pensamentos automáticos, enquanto sua alma permanece adormecida. Gurdjieff afirmou que o homem vive em estado de sono, identificado com uma multiplicidade de pequenos eus que se alternam no controle. O choque é este: se você acredita que é essa voz, então você nunca viveu um segundo consciente na própria essência. O problema é que essa falsa identidade governa suas decisões, seus medos, seus desejos e mantém você preso ao véu da ilusão. O abismo é continuar confundindo o ego com identidade verdadeira, máquina com alma, reação automática com despertar real. Exatamente a mecanicidade que Gurdjieff denunciou no Quarto Caminho. O mecanismo direto que ele ensinou é observar essa voz sem se identificar, criar fricção consciente contra a máquina e separar a essência de personalidade adquirida. A transformação começa no instante em que você percebe que a voz não é você, e assume, como Gurdjieff exigia, o esforço consciente e imediato para sair da cegueira espiritual. Você acorda de manhã e a voz já está lá, comentando, julgando, comparando, reclamando, planejando. Essa voz diz eu. Mas Gurdjieff foi implacável. O homem não é um, ele é muitos. Muitos eus contraditórios se revezando no controle, enquanto a alma permanece esquecida. O que você chama de identidade é apenas uma colagem de impulsos mecânicos. Máquina, sono, repetição. A falsa identidade se apresenta como sólida, mas ela muda a cada estímulo. Um elogio e você é forte. Uma crítica e você desmorona. Uma mensagem ignorada e você cria histórias. Isso não é essência. Isso é reação automática. Isso é ego defendendo uma imagem frágil. Isso é cegueira espiritual sustentada pelo véu da ilusão. Gurdjieff ensinava que o homem vive em estado de sono psicológico. Ele anda, fala, trabalha, ama, mas internamente está adormecido. A voz na cabeça é parte dessa máquina. Ela não é consciência. Ela é memória reagindo. É condicionamento falando. É medo disfarçado de raciocínio. Enquanto você se identifica com ela, não há despertar real. Há apenas repetição. Observe a brutalidade disso. Se você é a voz, então você não tem identidade verdadeira. Porque a voz muda o tempo todo. Hoje ela quer disciplina, amanhã quer prazer, agora quer silêncio, depois quer conflito. Que tipo de eu é esse que muda a cada minuto? Isso não é alma, isso é fragmentação. A essência, no ensinamento do Quarto Caminho, é aquilo que em você é mais profundo, mais silencioso, mais real, mas ela está soterrada pela personalidade adquirida. Máscaras, crenças, opiniões herdadas. A personalidade é a máquina social. A essência é o que poderia despertar. Mas enquanto você se confunde com a voz, a essência continua fraca, quase invisível. A voz diz, eu sou assim. A essência jamais diz isso. A voz se define. A essência simplesmente é. A voz reage. A essência observa. A voz quer ter razão. A essência quer ver a verdade. Mas você está viciado na voz. Você se sente ela. Você se defende como se fosse ela. E é aí que o sono se aprofunda. Gurdjieff falava da necessidade de auto-observação consciente. Não análise intelectual. Não diálogo interno interminável. Observação crua. Ver a máquina funcionando sem se justificar. Ver o ego surgindo. Ver a falsa identidade querendo ser confirmada. Esse é o primeiro choque. E sem choque não há despertar. Porque o homem ama sua prisão. Ama a ilusão de unidade. Ama acreditar que é coerente, que é um só. Mas dentro dele há uma multidão. Pequenos eus competindo. Um quer trabalhar. Outro quer desistir. Um quer amar. Outro quer fugir. E cada um diz eu como se fosse o dono da alma. E você acredita. Esse é o ponto mais perigoso. Você acredita na voz. Você acredita no pensamento automático. Você acredita na narrativa que justifica seu medo, sua preguiça, sua vaidade. Isso é máquina. Isso é sono. Isso é viver atrás do véu da ilusão. O despertar real começa quando você sente o desconforto de não saber quem é. Quando percebe que a voz não é confiável. Quando vê que o ego construiu uma falsa identidade para evitar o contato com a própria essência. E isso dói. Porque sem a voz, por um instante, há silêncio. E no silêncio você percebe o vazio. Mas esse vazio não é morte. É espaço. É possibilidade. É onde a identidade verdadeira pode nascer.
Gurdjieff não oferecia conforto espiritual. Ele dizia que o homem é uma máquina, que quase tudo nele acontece. Que ele não faz, ele é feito. Enquanto você é governado pela voz, você não escolhe. Você reage, você repete, você dorme. Então quem é você, além da máquina? Não responda com outra ideia. Não crie uma nova narrativa bonita. Sinta a pergunta. Se você não é a voz, então você é aquilo que pode vê-la. Aquilo que pode observar o pensamento surgindo e desaparecendo, aquilo que não muda quando o pensamento muda. Isso é a semente do despertar real, mas ela é frágil, porque a máquina é barulhenta, o ego é insistente. A falsa identidade quer sobreviver, ela tem medo de ser desmascarada. E você sente esse medo agora, porque perceber que não é a voz significa assumir responsabilidade, significa sair do sono confortável, significa parar de culpar circunstâncias, significa ver sua própria cegueira espiritual. E isso exige esforço consciente, esforço contra a inércia, esforço contra a máquina, esforço contra o ego que quer continuar no automático. A pergunta não é quem sou eu, como curiosidade filosófica. A pergunta é uma lâmina. Se você não é a voz, então cada vez que se identifica com ela, você está escolhendo o sono. Cada vez que reage automaticamente, você está alimentando a máquina. Cada vez que defende sua falsa identidade, você está afastando sua alma da possibilidade de despertar. Então observe agora. Quem está ouvindo essas palavras? É a voz comentando? Ou há algo atrás dela, silencioso, atento? Se há algo atento, então a máquina não é tudo. Se há algo que percebe o ego, então você não é apenas o ego. E se você pode ver o véu da ilusão, então talvez o véu já esteja rasgando. Escreva nos comentários. Eu não sou a voz. Torne-se membro do canal e aprofunde-se no trabalho real do quarto caminho. E agora encare sem fugir. Se você não é a voz, por que continua obedecendo a ela? Quando foi que você entregou sua identidade verdadeira à máquina? E o que acontece se, por um único instante sustentado, você permanecer consciente enquanto a voz tenta assumir o controle novamente? A fragmentação dos eus não é teoria, é experiência direta. Em 1 minuto você promete disciplina, no outro, negocia consigo mesmo. Um eu quer despertar real, outro quer permanecer no conforto da ilusão. E ambos dizem eu com a mesma convicção. Percebe a violência disso? Se você fosse um só, não haveria guerra interna. Essa guerra é a prova viva de que a identidade que você defende é falsa. A máquina alterna personagens. O ego troca máscaras. A essência observa, silenciosa, esperando que você pare de acreditar na voz que grita mais alto. Gurdjieff foi cirúrgico. O homem não tem um eu permanente. Ele é uma multiplicidade desorganizada. Isso não é metáfora espiritual, é diagnóstico. Você sente isso quando muda de opinião conforme o ambiente muda? Quando sua moral depende de quem está olhando? Quando sua coragem evapora diante da pressão? A voz que fala na sua cabeça não é unidade, é colagem. E enquanto você se identifica com essa colagem, sua alma permanece fraca, quase sufocada sob a personalidade adquirida. A máquina funciona por associação. Um pensamento puxa outro. Uma memória ativa uma emoção. Uma emoção cria uma narrativa, e a voz comenta tudo como se fosse consciência. Mas comentário não é consciência. Reação não é essência. A voz é apenas o eco do que foi instalado em você. Educação, traumas, desejos, medos, tudo isso fala. Mas quem é você antes disso? Quem é você sem o ruído? A falsa identidade teme essa pergunta. Porque sem a voz, ela perde o centro. O ego precisa de narrativa constante para se sentir real. Ele precisa repetir, eu sou assim, eu penso assim, eu sinto assim, mas a identidade verdadeira não precisa se afirmar o tempo todo. Ela não precisa provar nada. Ela é silenciosa, estável, presente. E você quase nunca a experimenta porque está hipnotizado pela máquina. Cegueira espiritual não é ignorância religiosa. É identificação automática. É acreditar que o pensamento que surge é você. É viver atrás do véu da ilusão, achando que está acordado. Você trabalha, ama, sofre, planeja, mas tudo acontece dentro do sono. O despertar real começa quando você percebe que quase tudo em você é reação. E essa percepção é desconfortável, porque desmonta assim a imagem que você construiu de si mesmo. A autoridade deste canal é clara. Gurdjieff não ofereceu consolo, ofereceu choque. Ele não disse que você é especial por natureza. Ele disse que você é máquina até provar o contrário, através de esforço consciente. Isso exige honestidade brutal. Exige ver o ego defendendo a falsa identidade. Exige ver a voz justificando sua própria importância. E exige parar de romantizar o próprio sono.
Quando você observa a voz, algo diferente aparece. Não é outra voz, é uma presença. Um ponto de atenção que não reage imediatamente. Esse ponto é sutil, mas é real. É o início da separação entre máquina e essência. Enquanto você está totalmente identificado com o pensamento, não há escolha. Quando você observa, surge espaço. E no espaço, a possibilidade de despertar. Mas a máquina odeia espaço. Ela quer preencher cada segundo com ruído. Telefone, conversa, música, distração, diálogo interno. Porque no silêncio, a falsa identidade treme. No silêncio, você começa a sentir que não sabe quem é. E o ego interpreta isso como ameaça. Ele prefere qualquer ilusão a encarar o vazio fértil onde a alma pode se fortalecer. Você não é a voz que fala na sua cabeça. Repita isso internamente e observe a resistência. A voz pode até concordar, mas ela quer continuar no controle. Ela quer transformar essa percepção em mais um conceito. E conceito não é transformação. O quarto caminho fala de trabalho interior contínuo. Não é entender intelectualmente. É lutar contra a identificação todos os dias. Cada vez que você diz eu estou com raiva, pare e observe. Quem percebe a raiva? A raiva é um estado. A voz comenta esse estado. Mas há algo que vê ambos. Esse algo não é emocionalmente instável como o ego. Não muda a cada estímulo. Esse algo é o começo da identidade verdadeira. Mas ele precisa de energia, de atenção consciente, para não ser engolido novamente pela máquina. A essência é aquilo que em você pode crescer. Mas se você vive identificado com a personalidade, com a voz, a essência não recebe alimento? Ela fica infantil, subdesenvolvida. Você pode ter conhecimento espiritual, pode falar sobre alma e despertar, mas internamente continua dormindo. Por quê? Informação não quebra o véu da ilusão. Só o choque da auto-observação constante quebra. Gurdjieff insistia no esforço deliberado. Isso significa agir contra o automatismo. Se a voz quer reagir impulsivamente, você segura. Se o ego quer se justificar, você observa antes de falar. Essa fricção gera calor interior. E esse calor fortalece a essência. Sem fricção, não há crescimento. Sem confronto com a máquina, não há despertar real. Você passa o dia inteiro sendo puxado por pensamentos que não escolheu. Eles surgem e você segue. Isso é sono? Você acredita que está decidindo, mas muitas vezes está apenas obedecendo ao impulso mais forte do momento. A falsa identidade muda conforme o impulso. Hoje você é confiante, amanhã inseguro. Isso não é identidade verdadeira. Isso é fluxo mecânico. O véu da ilusão é confortável porque oferece explicações prontas. Eu sou assim porque minha infância foi assim. Eu sou assim porque o mundo é injusto. A voz cria narrativas que preservam o ego, mas a essência não se interessa em se justificar. Ela quer ver a verdade nua. E a verdade é que você raramente está consciente de si mesmo. A autoconsciência, no sentido do quarto caminho, não é pensar sobre si. É sentir-se presente no próprio corpo enquanto observa o pensamento. É lembrar-se de si. Esse lembrar-se de si é o antídoto contra a máquina. Quando você se lembra de si, a voz perde força. O ego não desaparece, mas deixa de ser o único centro. Você não é a voz. Você é aquilo que pode lembrar-se de si enquanto a voz fala. Isso é revolucionário, porque muda completamente a relação com o pensamento. Ele deixa de ser senhor e vira objeto de observação. A máquina continua funcionando, mas você não está totalmente dentro dela. Surge uma distância. E nessa distância, a alma respira. A maioria das pessoas nunca cria essa distância. Vive e morre acreditando que é a voz. Vive defendendo uma personalidade construída. Vive competindo, comparando, reagindo e chama isso de vida. Gurdjieff chamou isso de sono coletivo. E poucos suportam ouvir isso sem se ofender, porque desmonta a ilusão de que já estão despertos. Pergunte-se agora, quando a voz fica em silêncio por alguns segundos, você desaparece? Ou algo permanece? Se algo permanece, então há mais em você do que pensamento. Esse algo não precisa de aplauso, não precisa de aprovação, não precisa provar nada. Ele apenas é. Essa é a direção da identidade verdadeira. Mas essa direção exige coragem, porque quanto mais você observa a máquina, mais vê sua própria inconsistência. Mais vê o ego manipulando situações para se sentir importante. Mais vê a falsa identidade tentando sobreviver. E isso pode ser humilhante, mas essa humilhação consciente é sagrada, ela quebra a cegueira espiritual. Então a pergunta continua queimando. Se você não é a voz que fala na sua cabeça, quem é você então? É aquele que pode escolher não seguir o primeiro impulso. É aquele que pode permanecer atento no meio do caos interno. É aquele que pode ver a máquina funcionando sem se fundir com ela.
E quanto mais você pratica isso, mais a essência ganha força. E quando a essência ganha força, algo muda na qualidade da sua presença. Não é espetáculo, não é euforia espiritual, é sobriedade, é lucidez. É menos ilusão, é menos identificação com o ego, é mais despertar real. E isso não termina aqui, porque a próxima camada é ainda mais desconfortável. Se você não é a voz, então quem dentro de você está mentindo quando diz "eu quero despertar". E quem está realmente disposto a pagar o preço do trabalho interior contínuo. E aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. Dentro de você existe um eu que diz que quer despertar e outro que quer continuar dormindo. Ambos usam a mesma voz. Ambos dizem eu, mas só um está alinhado com a essência. O outro está defendendo a máquina. E se você não aprende a distinguir esses dois, continuará acreditando que está no caminho, quando na verdade está apenas refinando sua falsa identidade espiritual. Gurdjieff foi claro: o homem pode viver a vida inteira acreditando que está fazendo esforço, quando na verdade está apenas satisfazendo o ego com novas ideias. A voz aprende rápido. Ela começa a falar de alma, de despertar real, de essência. Mas continua sendo voz. Continua sendo máquina. A ilusão apenas muda de roupa. A cegueira espiritual fica mais sofisticada. Você precisa sentir o desconforto de perceber que até seu desejo de evolução pode ser mecânico. Isso dói, porque desmonta a imagem de buscador sincero. Mas esse choque é necessário. O quarto caminho não é sobre sentir-se especial. É sobre ver-se fragmentado. É sobre aceitar que o ego se apropria até das coisas mais sagradas para preservar a falsa identidade. Quando a voz diz "eu quero mudar", observe. Quem quer mudar? É um impulso momentâneo? É culpa? É medo de perder algo? Ou é um movimento profundo da essência? A maioria das vezes é apenas reação às circunstâncias. A máquina sofre e quer alívio. Mas alívio não é despertar. Alívio é conforto. E conforto mantém o sono. A identidade verdadeira não nasce do desespero emocional. Ela nasce do esforço consciente e repetido, de lembrar-se de si quando a voz quer assumir o comando. De sustentar a atenção mesmo quando não há estímulo externo. Isso é trabalho interior. Isso é o que este canal insiste, não é teoria. É prática constante contra a inércia da máquina. Você passa o dia sendo puxado por pensamentos que parecem urgentes. A voz cria prioridades, cria dramas, cria justificativas. E você corre atrás delas como se fossem sua essência. Mas no fim do dia, o que realmente cresceu em você? A alma ficou mais forte? Ou o ego apenas acumulou novas histórias para contar sobre si mesmo? Gurdjieff dizia que, sem lembrança de si, tudo acontece mecanicamente. E se tudo acontece, então você não está vivendo, está sendo vivido. Isso é brutal, porque destrói a fantasia de controle. A voz gosta de acreditar que decide. Mas quantas vezes você prometeu algo a si mesmo e falhou? Isso não é falta de caráter. É fragmentação de eus. Um eu promete disciplina, outro eu cede ao impulso, e depois um terceiro eu se culpa. Todos usam a mesma palavra, eu, mas nenhum é permanente. A máquina troca de operador o tempo todo, e enquanto você não vê isso claramente, continuará defendendo uma identidade que não existe como unidade real. A essência precisa de unificação, precisa de centro, precisa de presença contínua, mas a personalidade adquirida está cheia de contradições, e a voz é o porta-voz dessas contradições. Ela tenta parecer coerente, mas basta pressão para revelar a multiplicidade. Basta conflito para expor a instabilidade da falsa identidade. Você não é essa instabilidade, você não é essa oscilação. Você é aquilo que pode perceber a oscilação. E quanto mais você se identifica com a percepção, menos energia você dá à máquina. Isso não é repressão, não é negar pensamentos. É vê-los como eventos, não como identidade. Essa mudança é sutil, mas revolucionária. O véu da ilusão começa a rasgar quando você percebe que o pensamento não é soberano, que o ego não é centro, que a voz não é consciência. E isso cria uma espécie de solidão interior, porque você não pode mais se apoiar totalmente nas narrativas antigas. Você começa a suspeitar de tudo que surge automaticamente. Essa suspeita consciente é saudável, não é paranoia. É vigilância interior. É não aceitar qualquer pensamento como verdade apenas porque apareceu. A máquina produz pensamentos o tempo todo. A essência escolhe onde colocar atenção. E a atenção é energia. Onde você coloca a atenção, você fortalece. Se você coloca a atenção na voz, fortalece o ego. Se coloca a atenção na observação da voz, fortalece a essência. Essa é a divisão. Essa é a batalha real. Não é contra o mundo externo, é contra a identificação automática.
É contra o sono confortável que faz você acreditar que já sabe quem é. Gurdjieff não prometeu iluminação fácil. Ele falou de trabalho duro, constante, consciente. Falou de sofrimento voluntário. Não no sentido de autopunição, mas de suportar o desconforto, de não reagir mecanicamente. De segurar a identificação quando o ego quer explodir. De sustentar presença quando a máquina quer fugir. Cada vez que você consegue não seguir imediatamente a voz, algo em você se fortalece. Pequeno, quase imperceptível, mas real. É como se a alma recebesse oxigênio. Como se a identidade verdadeira começasse a ter espaço para existir. Mas isso exige repetição. Exige lembrar-se de si centenas de vezes por dia. A maioria não quer isso. Quer respostas rápidas. Quer sentir-se despertada sem pagar o preço da vigilância contínua. Quer espiritualidade confortável. Mas o quarto caminho desmonta essa fantasia. Ele diz: você está dormindo. E enquanto não aceitar isso profundamente, continuará defendendo sua prisão como se fosse liberdade. Você não é a voz que fala na sua cabeça. Então, por que continua reagindo como se fosse? Por que continua ofendido por pensamentos passageiros? Por que continua definindo sua identidade pelo que surge automaticamente? Isso é cegueira espiritual. Isso é confundir fenômeno mental com essência. Quando você começa a separar-se da voz, percebe que há camadas ainda mais profundas de ilusão. Percebe que o ego pode fingir humildade, pode fingir consciência, pode fingir desapego. A máquina é sofisticada. Por isso, o trabalho exige brutal honestidade, exige questionar até suas motivações mais nobres. E aqui, a autoridade de Gurdjieff é inegociável. Sem esforço consciente e sofrimento voluntário, não há cristalização do ser. Não há centro permanente. Não há identidade verdadeira. Há apenas fluxo mecânico. Há apenas multiplicidade desorganizada. Há apenas sono repetido, geração após geração. Então a pergunta volta com mais força. Quem é você, então? Se não é a voz, não é o impulso, não é a reação, então é o quê? É o ponto de atenção que pode permanecer quando tudo dentro quer reagir. É o observador que não precisa gritar para existir. É a presença que não depende de narrativa para ser real, mas essa presença precisa ser escolhida, precisa ser lembrada, precisa ser alimentada com atenção consciente. E enquanto você não assumir responsabilidade por isso, continuará dizendo que quer despertar, enquanto vive obedecendo à máquina. E o próximo passo é ainda mais desconfortável. Se você não é a voz, então qual parte de você está com medo de realmente descobrir quem é sem ela? E é exatamente esse medo que mantém o sono intacto. Porque se você realmente deixar de se identificar com a voz, algo morre. Morre a falsa identidade. Morre a narrativa confortável. Morre o personagem que você passou anos defendendo. E o ego sente isso como ameaça real. A máquina luta para sobreviver. Ela aumenta o ruído. Ela cria distrações, ela faz você duvidar da própria percepção, tudo para que você volte a acreditar que é a voz. Gurdjieff não suavizou isso. Ele afirmou que o homem é escravo. Escravo de reações, de hábitos, de emoções negativas, escravo da própria mecanicidade. E enquanto você não vê sua escravidão, você a chama de personalidade. Você a chama de meu jeito. Mas meu jeito é apenas repetição consolidada. É padrão automático que virou identidade. Quando você começa a observar a voz sem se fundir com ela, surge uma sensação estranha, como se estivesse ficando sem chão, porque a maioria das suas decisões foi construída a partir dessa voz. Se ela não é você, então quem estava dirigindo sua vida até agora? Essa pergunta é desconfortável porque revela o quanto você viveu no automático. A essência não grita. Ela não compete com a máquina, ela espera. Mas para ouvi-la, você precisa reduzir a identificação com o pensamento. Precisa sustentar presença mesmo quando a voz tenta puxá-lo para drama, para comparação, para autodefesa. Cada vez que você não reage automaticamente, você está dizendo à máquina que ela não é soberana. A falsa identidade depende de comparação constante. Ela se mede o tempo todo. Melhor que alguém, pior que alguém, mais reconhecida, mais ignorada. A voz alimenta esse jogo incessante. Mas a identidade verdadeira não precisa desse teatro. Ela não é construída a partir da opinião externa. Ela é construída a partir da lembrança de si. Lembrar-se de si não é pensar, eu estou aqui. É sentir-se aqui. É perceber o próprio corpo enquanto pensa. É perceber a respiração enquanto a voz fala. É manter uma parte da atenção voltada para dentro. Esse ato simples é revolucionário, porque cria divisão consciente entre observador e máquina. Sem essa divisão, você é arrastado. Com essa divisão, você começa a escolher. E escolha real é rara. A maioria das escolhas é apenas resultado de impulso mais forte no momento. Gurdjieff insistia que o homem não tem vontade real,
Ele tem desejos conflitantes. Vontade nasce da unificação interior, e unificação só ocorre quando a essência ganha força sobre a personalidade mecânica. Você não é a voz, então pare de se justificar com ela. Pare de dizer "eu sou assim" como sentença final. Isso é rendição à máquina. A essência é dinâmica, pode crescer, pode se transformar, mas a falsa identidade quer fixidez, quer rótulos, quer previsibilidade, porque isso dá sensação de controle. O véu da ilusão é sustentado por essa necessidade de certeza. A voz cria explicações rápidas para tudo. Ela não tolera o desconhecido, mas o despertar real exige que você permaneça no desconhecido por algum tempo. Exige que você suporte não saber quem é sem a narrativa habitual. Esse é o sofrimento voluntário de que Gurdjieff falava. Você pode passar anos estudando espiritualidade e ainda assim continuar identificado com a voz. Pode repetir conceitos sobre alma e essência, mas reagir como máquina diante de uma crítica. O trabalho começa exatamente nesses momentos, quando o ego é ferido, quando a falsa identidade é ameaçada. Ali está a oportunidade real. Se você observa a reação em vez de se fundir com ela, algo diferente acontece. A emoção surge, mas não domina completamente. A voz comenta, mas não decide sozinha. Surge um centro mais estável, ainda frágil, mas presente. Esse centro é o início da cristalização do ser, conceito central no quarto caminho, que significa formar algo permanente dentro da multiplicidade. Sem cristalização, você continua fragmentado. Hoje motivado, amanhã desmotivado. Hoje disciplinado, amanhã entregue ao impulso. Essa instabilidade não é destino, é resultado de ausência de centro. E o centro só se forma quando você deixa de ser governado pela voz automática. A máquina sempre quer facilidade, quer gratificação imediata, quer evitar desconforto. A essência aceita esforço, aceita tensão consciente, aceita frustração como parte do crescimento. Quando você escolhe o esforço em vez da reação, está alimentando algo diferente dentro de si. Está dizendo que não quer continuar dormindo. Mas cuidado, o ego pode se apropriar até do esforço. Pode começar a se orgulhar da própria disciplina. Pode transformar o trabalho interior em mais uma identidade para exibir. Por isso, a vigilância precisa ser constante. O observador deve observar até a intenção de observar. Essa profundidade é necessária para não cair em novas camadas de ilusão. Você não é a voz que fala na sua cabeça. Então, não trate cada pensamento como ordem. Não trate cada emoção como verdade absoluta. Veja-os como eventos transitórios. A essência não é transitória. Ela pode estar encoberta, mas não oscila com a mesma velocidade da máquina. Ela é mais estável, mais silenciosa. Gurdjieff falava que a maioria das pessoas vive e morre sem jamais ter um eu real. Isso não é condenação, é advertência. Um eu real precisa ser construído, precisa ser trabalhado. Não nasce pronto. E o primeiro passo é reconhecer que o eu que fala o tempo todo na sua cabeça não é esse centro real. Se você continuar defendendo a voz, continuará vivendo como máquina refinada. Talvez mais informada, talvez mais sofisticada, mas ainda mecânica. O despertar real exige ruptura com essa identificação, exige choque contínuo contra o automatismo, exige lembrar-se de si quando tudo dentro quer reagir. Pergunte-se agora sem fugir. Quando a voz diz, isso sou eu, quem está ouvindo essa afirmação? Se há alguém ouvindo, então há distância. Se há distância, então há possibilidade. E se há possibilidade, então você não está condenado ao sono eterno da máquina. Mas a pergunta que permanece é ainda mais profunda e inquietante. Se você deixar completamente de se identificar com a voz, se deixar a falsa identidade cair, se atravessar o véu da ilusão sem apoio das narrativas antigas, você está realmente disposto a descobrir quem é quando não houver mais nada para defender dentro da sua própria mente? E é exatamente aí que quase todos recuam. Porque descobrir quem você é sem a voz significa atravessar um território onde não há aplauso, não há validação, não há identidade pronta. A falsa identidade sempre teve um roteiro, sempre soube como reagir, sempre teve uma explicação. Mas quando você começa a desmontar essa voz, você entra num espaço cru, e a máquina entra em pânico. A máquina quer controle, quer previsibilidade, quer manter o ego intacto. Por isso ela acelera o pensamento quando você tenta observar. Ela cria distrações internas. Ela faz você lembrar de algo urgente. Ela traz culpa, medo, fantasia, tudo para impedir que você sustente presença. Porque se você sustenta a presença, você começa a sair do sono. Gurdjieff insistia que o homem vive em hipnose coletiva. Não é metáfora, é descrição. Você reage a palavras como se fossem comandos, reage a emoções como se fossem ordens, reage a opiniões como se fossem ameaças.
Isso não é liberdade. Isso é condicionamento automático. E enquanto você não vê isso em tempo real, você continuará chamando mecanicidade de personalidade. Você não é a voz que fala na sua cabeça. Então por que ainda se ofende quando ela cria uma história? Por que ainda se deprime quando ela repete um medo? A voz é eco do passado. É repetição de memória. Não é identidade verdadeira. A essência não vive de passado. Ela vive no agora consciente. Mas o agora consciente exige energia. E a maioria das pessoas desperdiça energia em identificação constante. Pensamento atrás de pensamento. Emoção atrás de emoção. Narrativa atrás de narrativa. O ego consome tudo. A máquina consome tudo. E sobra quase nada para a alma crescer. O trabalho do quarto caminho não é destruir a voz. É deixar de ser escravo dela. A voz continuará existindo. Pensamentos continuarão surgindo. Emoções continuarão aparecendo. Mas a diferença está em quem governa. Se é a máquina ou se é a presença consciente. Se é o ego ou se é algo mais profundo. Quando você começa a observar a voz sem reagir imediatamente, sente uma tensão interna. Essa tensão é real. É fricção entre essência e personalidade. E essa fricção é necessária. Sem ela, nada se transforma. Sem ela, você continua confortável no sono. O despertar real é desconfortável porque exige sair do automático. A falsa identidade se alimenta de repetição. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Essas frases são correntes, são declarações de prisão. Quando você diz isso, está reforçando a máquina, está solidificando o ego, está fortalecendo o véu da ilusão. A identidade verdadeira não se define por frases fixas. Ela se constrói por presença contínua. Gurdjieff falava da necessidade de criar um centro de gravidade permanente. Algo em você que não oscile a cada estímulo, algo que não mude conforme o humor do momento. Esse centro não nasce da voz, ele nasce do esforço consciente repetido, da lembrança de si, da decisão de não se identificar automaticamente. Você pode testar isso agora. Observe um pensamento surgindo. Não o siga, apenas veja. Ele aparece, tenta capturar sua atenção, tenta convencê-lo de que é importante. Se você não reage, ele perde força. Outro surge, e outro. A máquina trabalha sem parar, mas você pode escolher não embarcar. Esse simples ato já é ruptura com o sono, já é fissura no véu da ilusão, porque pela primeira vez você está vendo a máquina funcionar. E quando você vê claramente, algo muda. A cegueira espiritual começa a enfraquecer, a identificação começa a diminuir. Mas cuidado, a máquina pode fingir que está observando. Pode criar a ideia de que você está consciente, quando na verdade está apenas pensando sobre consciência. Pensar sobre despertar não é despertar. Pensar sobre essência não é viver a essência. O trabalho é direto, imediato, prático. Você não é a voz. Então pare de buscar respostas na própria voz. Ela não pode revelar quem você é, além dela. Ela é limitada ao que já conhece. A essência, ao contrário, é potencial não realizado. É possibilidade, é algo que precisa ser desenvolvido, não apenas compreendido intelectualmente. A maioria das pessoas prefere manter a falsa identidade porque ela dá sensação de estabilidade. Mesmo que seja frágil, é conhecida. O desconhecido assusta, mas o desconhecido é exatamente onde a identidade verdadeira pode emergir. Se você continuar agarrado à voz, nunca atravessará esse limiar. Gurdjieff não prometeu conforto. Ele prometeu trabalho. Trabalho interior constante, vigilância, lembrança de si, esforço deliberado, sofrimento voluntário no sentido de suportar o desconforto de não reagir mecanicamente. Isso é para poucos, porque exige coragem de ver a própria fragmentação sem fugir. Você passa anos defendendo um personagem, defendendo uma imagem, defendendo uma narrativa interna. Mas quando tudo isso cai, o que sobra? Se a voz se cala por um instante e você não desaparece, então há algo além dela. Esse algo é silencioso, mas real. É o início da identidade verdadeira. A máquina quer continuar governando. Ela quer que você volte ao automático. Quer que você se distraia. Quer que você esqueça essa percepção. Porque se você continuar lembrando-se de si, ela perde poder. E a perda de poder do ego é sentida como ameaça existencial. Mas é exatamente essa ameaça que abre espaço para o despertar real. Quando o ego treme, a essência pode crescer. Quando a falsa identidade enfraquece, o centro pode se formar. Quando o véu da ilusão rasga, a cegueira espiritual diminui. E agora a pergunta fica ainda mais direta e incômoda. Se você realmente sustentar essa separação entre você e a voz, se realmente deixar de obedecer cada pensamento automático, se realmente começar a agir a partir de presença e não de impulso, você está preparado para viver sem as desculpas que a máquina sempre ofereceu para justificar sua própria inconsciência. Se você chegou até aqui,
algo em você já começou a se separar da máquina. A maioria vai fechar o vídeo e voltar para o automático. Voltar para a voz. Voltar para o sono confortável do ego. Mas você já viu demais para fingir que não sabe. Você já percebeu que não é a narrativa que repete na sua mente. Agora, a escolha é brutal. Continuar vivendo como reação mecânica ou assumir o trabalho real de despertar. Não existe meio termo no quarto caminho. Ou você se observa, ou você dorme. Ou você cria um centro real, ou continua fragmentado. Se esse conteúdo confrontou você, é porque tocou algo verdadeiro. Escreva nos comentários. Eu não sou a voz. Isso é um ato consciente. Se você quer aprofundar o trabalho real, sem espiritualidade confortável, sem auto-engano, torne-se membro do canal e entre no núcleo de estudo sério sobre Gurdjieff e o quarto caminho. Despertar não é informação, é prática.